Sejam bem-vindos a mais uma edição do Doxa Talks. Que prazer ter você aqui comigo. Eu não sei se você vai assistir esse conteúdo de manhã, de tarde, de noite. Se é de manhã, bom dia. Se é de tarde, boa tarde. Se é de noite, boa noite. O que importa é que o nosso assunto é Jesus Cristo e nós vamos conversar sobre ele, sobre a sua glória. Vamos pegar todo o assunto que envolve a obra de Deus, o reino de Cristo, e vamos traduzir tudo isso de uma forma que te abençoe e te encoraje. Antes de eu apresentar meu convidado especial de hoje, eu quero te pedir que você não se esqueça, deixe o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal. Eu sei que tem muita gente que vê o conteúdo e não se inscreve. Então vai lá, vai te custar nada, se inscreva. Isso faz com que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possível. Se você está me ouvindo pelo Spotify, Deus te abençoe. Faça o mesmo. E agora, com muita alegria, quero apresentar nosso convidado de hoje. Eu tenho a honra, a satisfação de receber hoje aqui o meu pastor, aquele que o Senhor colocou para cuidar da minha vida, da minha casa, também para cuidar da Doxa, e estou muito feliz de receber o pastor Djalma Toledo. Seja bem-vindo, pastor. Que bom. Bom dia a todos. Obrigado, Tiago. Uma grande alegria poder participar desse tempo onde vamos conversar sobre coisas relevantes ao reino, né? Eu creio que tempos como esses são tempos preciosos. Sim. Onde nós gostamos de investir. Eu creio que quando a gente entende a razão da palavra investir, ela é muito profunda, né? Investir, ela tem como colocar sobre as vestes, ou seja, atribuir valor. Então, quando você investe, significa... Isso veio da Idade Média, onde os antigos queriam mostrar nobreza. Então, eles pegavam a sua indumentária e eles colocavam sinais de nobreza sobre as vestes. Pedras preciosas, fios de ouro. Daí veio a palavra investir, colocar sobre as vestes sinais de nobreza. E eu creio que em momentos como esse, nós estamos investindo, não com indumentária externa, mas colocando sobre a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito, valores para nos tornar relevantes. Uau, isso aí. E a minha expectativa para hoje é que a gente consiga investir muito, né? Não só na minha vida, porque sentar aqui e aprender, eu estou desde de ontem à noite aprendendo, né? Mas é um investimento e também na vida de todos vocês. Pastor, nós vamos começar com uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Como foi que o senhor reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Qual foi o ambiente? Quando é que isso aconteceu? Conta pra gente. Eu nasci num lar evangélico, embora um lar a princípio dividido. Minha mãe evangélica, da Igreja Batista. Meu pai era um simpatizante do Evangelho, não tinha nenhum compromisso com a congregação local. Sim. Mas um homem muito reto, muito íntegro, né? E depositou muitos valores cristãos, sem necessariamente dizer que era valores cristãos. O caráter dele, a integridade dele, representava Cristo muito bem, embora ele não professasse publicamente a Cristo. Mas ele manifestava um cristianismo, sim, com o estilo de vida que ele tinha. Já minha mãe não. Minha mãe, ela passou a vida inteira nos doutrinando na Bíblia, né? Desde criança, aquelas histórias. Então eu fui criado num lar evangélico, né? Então eu diria que eu já nasci meio que carimbado, né? Para servir a igreja, meio que Deus direcionou e me presenteou, porque foi um presente. Sim. E me presenteou sendo criado num lar cristão. Embora, eu reforço, meu pai por um longo tempo não congregava, não estava nas reuniões congregacionais. E a gente, quando nasce num lar evangélico, você parece que você nasceu crente, mas isso não é verdade, né? Tem sempre um momento onde você entende o que é o ser cristão, o encontro com Cristo. Porque parece que o fato de ter nascido na igreja, você já tem direito à salvação, e não é assim. Você tem que ter esse encontro genuíno, talvez um pouco diferente das outras pessoas, que você tem aquela vida toda torta e agora um momento é tocado por uma palavra, trocado por alguma coisa, e você tem a necessidade de mudar de vida.
Eu nunca tive uma necessidade radical de mudar de vida. Meu estilo de vida já era um estilo cristão. Mas uma coisa é você ser um cristão nominal, tá? Ou seja, você ter o nome de cristão e mesmo um comportamento cristão, mas não ter uma experiência com a pessoa de Cristo. Sim. E eu creio que essa experiência ela foi um processo, né? A própria palavra entrando o tempo todo, aqueles valores, né? Bem Deuteronômio 6, né? Ensinando o menino. Então, eu fui construído em cima de algumas verdades que me ajudaram a reconhecer, num momento específico, a necessidade de assumir que Cristo era o meu Senhor e Salvador. Tá? Não era só de berço, né? Não era Cristo. Eu costumo dizer que no céu não vai ter sogro, no céu não vai ter genro, no céu não vai ter cunhado. Sim. Tá? No céu só tem filho. Isso. É o momento onde eu não era mais o neto de Deus, que minha mãe era filha dele. Agora eu precisava me tornar filho. E, embora com muito temor por tudo que minha mãe me ensinou, eu tive que ter um momento. E como sempre, tem um momento que starta isso, né? Você não tem necessidade até você entender o quanto Cristo ele é essencial na sua vida. Sim. E por ter tido uma infância um pouco restritiva, vamos chamar dessa forma, né? Ter sido criado num ambiente de algumas restrições materiais, eu tive um momento onde a minha alma ficou muito sofrida por causa de relacionamentos, de amigos, enfim. Houve um momento em que eu sentia um vazio dentro de mim. Sim. Mesmo sendo criado dentro da doutrina, mesmo sendo criado... Sabe, o Evangelho, ele me era muito na mente, mas havia um vazio. O Evangelho não era a minha satisfação. Sim. Né? E eu tive que ter um momento onde eu coloquei o Cristo para ser a satisfação total. Uau. Porque quando você é adolescente, principalmente, seguramente alguns adolescentes estão para nos ouvindo, parece que os amigos te dão satisfação. Quando você é jovem, parece que os relacionamentos, a amizade, o namoro dá satisfação. Quando você é casado, parece que o relacionamento sexual te dá satisfação. E tudo isso produz. Quando você vira um profissional, parece que a realização te dá satisfação. Quando você começa a enriquecer, parece que o dinheiro te dá satisfação. Tudo isso gera uma satisfação, mas ela é temporária. Sim. Porque quando os amigos se vão, quando as empolgações passam, quando algo dá errado no sexo, quando algo dá errado no dinheiro, você percebe que aquilo lá era só alguma coisa que estava preenchendo um lugar de algo que é insubstituível. Dentro de cada um de nós existe um vazio que só cabe Jesus. Uau. Dentro do coração da gente, não adianta você encher com mais nada. Sim. Nós temos fases. Você pode encher na infância com os amiguinhos, com os desenhos, com os filmes, com os relacionamentos, com dinheiro, enfim, dá mais. Mas uma hora, quando essas coisas se vão, aquele vazio permanece lá. E tem uma hora que você tem que botar Jesus no lugar que é dele. Não adianta só saber disso na mente, ser criado na igreja. E eu tive esse momento, onde, num vazio, onde naquele momento da minha adolescência eu senti um vazio, e onde estava apoiada a minha esperança, a minha alegria, a minha satisfação, ela se foi, né? Foi a hora que eu entrei e falei, tem algo errado dentro de mim. Eu não estava me prostituindo, eu não estava bebendo, eu não estava fumando, mas tinha um vazio dentro de mim. E eu diria que o dia que eu entendi, eu convidei Jesus para entrar nesse lugar, eu diria que não vou usar a palavra conversão. Esse foi o dia em que se consolidou todo o processo que foi construído desde a minha infância. Eu fui construído para ser cristão, mas foi só quando eu entrei, quando eu decidi deixar Jesus ocupar aquele lugar vazio ali dentro. E quando Jesus ocupa, aí você tem dinheiro ou não, aquele lugar está cheio. Você tem amigos ou não, aquele lugar está... Então, o meu momento foi esse. Sim. Uau. Como isso toca, né? Eu também nasci num berço evangélico e como o ambiente da igreja às vezes vai ficando um ambiente tão familiar que você não dá nem atribui mais o mesmo valor, né? Mas esse momento que
que Jesus se torna o sentido da nossa vida, que o ambiente da igreja, a congregação, as músicas, é como se aquilo que foi tão normal agora, o quebra-cabeça é todo montado, porque faltava aquela peça aí para o lugar correto, que é Jesus, muda a nossa vida. Total, né? total. E aí o senhor foi, cresceu e se tornou um homem de negócios. Essa passagem da sua vida, eu gosto muito, porque sempre que eu ouço o senhor falando em algum lugar, eu calculo o valor dessa renúncia, né? Porque daí, como foi? Veio primeiro a vocação para o ministério, veio primeiro a vida profissional. Conta pra gente aí como que esses negócios se construíram e como foi a hora de entender assim, ó, chegou o tempo de abrir mão de uma carreira, das minhas empresas e dedicar minha vida ao Senhor exclusivamente. Eu creio que nesse momento, né, eu tinha 15 para 16 anos, quando eu entendi que esse lugar foi preenchido por Jesus. Eu creio que depois disso mudou, foi uma chave que mudou na minha vida. A partir dos 15 para 16 anos, a minha história foi totalmente transformada. Logo em seguida, eu, que já tinha trabalhado em subempregos, né? Eu trabalhei na comunidade onde eu fui criado, eu trabalhei fazendo solinha de sapato para um sapateiro da comunidade. Depois trabalhei entregando jornal de manhã, sabe? Então, aquela coisinha, um subemprego que ajudava a ter algum dinheiro. E eu arrumei meu primeiro emprego. Fui trabalhar na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fui ser boy. E ali, onde eu tive minha carteira assinada, eu creio que eu tinha 16 para 17 anos. Esse ano eu fui 65 anos, então tem quase 50 anos que eu paguei INSS. Uau. Então, ali, aquela trajetória, assim, a minha vida começou a mudar. Primeiro, quando eu tive a satisfação, encher meu coração com Cristo. E eu acredito que a partir daí as coisas começaram a funcionar, né? Deus me deu muita graça de fluir no ambiente profissional, mesmo como boy, como mensageiro. Eu já ganhei uma promoção logo em seguida. E eu percebi que havia uma graça profissional sobre a minha vida. E eu, herança do meu pai, sempre fui muito trabalhador. Isso eu dou todo o mérito para ele, né? E eu fui vencendo, dali eu fui para o Exército. Cheguei no Exército também, Deus me contemplou, eu me tornei sargento em um ano, voltei para a universidade, enfim, fiz economia na faculdade. E nesse processo eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas multinacionais. Eu trabalhei numa empresa americana, que é a Kodak, trabalhei numa empresa japonesa chamada Sakura. E minha vida profissional foi crescendo. Eu me tornei gerente nacional de vendas da Sakura. Uau. Era uma empresa de filme de radiologia. E eu fui crescendo profissionalmente, me casei, tive uma experiência fantástica com uma esposa, embora bem novos, né? E nesse processo que eu estava na empresa, eu tive um primeiro negócio. Eu tive um escritório de contabilidade. Eu era sócio no escritório de contabilidade, tinha 20% do escritório. Só que eu trabalhava e estudava. Quer dizer, que hora eu ia dar para o escritório? Madrugada. Uau. Eu saía da faculdade, e depois do seminário, eu saía 9, 10 horas, eu ia para o escritório e trabalhava até 3 da manhã, para acordar no outro dia às 7 para trabalhar. Era o tempo que eu dava para o escritório. E nesse escritório, eu conheci um empresário que ele era dono de marmorarias. E nós pegamos a conta dele, eram 5 marmorarias, e eu comecei a trabalhar. Era um cliente que eu trabalhava na madrugada. Eu pegava a contabilidade dele e fazia no horário pós-universidade. E eu percebi o quanto esse homem ficou próspero. E o negócio dele, na ocasião, era assim, uma coisa extraordinária. Eu ficava abismado como é que um negócio podia ser tão lucrativo. Chegou um ponto em que esse homem decidiu desfazer das suas empresas, ficar com 2 só, ela tinha 5. E ele me ofereceu uma. Nessa ocasião, eu estava trabalhando nessa empresa japonesa, eu era gerente de vendas da empresa,
E eu não tinha tempo de abrir negócio. Então, eu fiz uma parceria, quer dizer, eu arrendei a empresa dele, não comprei, eu arrendei a empresa dele, uma marmoraria, e botei o meu cunhado para trabalhar, o irmão da minha esposa, botei ele para trabalhar na marmoraria. E passava lá, para ver como é que estava. Então, eu estava, agora, nesse tempo, eu estava trabalhando como gerente de vendas, eu estava estudando, eu tinha um escritório de contabilidade e tinha uma empresa. Uau. E eu comecei a ver que a empresa era realmente lucrativa. Me desfiz do escritório de contabilidade e comecei a gastar um tempo com essa empresa. E aquilo começou a mexer comigo. Começou a dar certo. Eu deixei a empresa, deixei a multinacional, pedi demissão da multinacional, saí dela e fui trabalhar, então, na marmoraria. Aí eu comecei a me dedicar a essa questão da marmoraria. Foi bem desafiador, os primeiros anos, como todo negócio, muito desafiador, até que o Senhor nos deu, em 1992, Deus nos deu uma experiência de prosperidade muito grande. Eu estava no meio de uma quebradeira, eu estava num momento muito difícil financeiramente, bem difícil, o pior momento do negócio, e o Senhor nos ativou. Deixa eu tentar. Bom, não vou poupar a palavra. Nós estamos num ambiente seguro, Sim. né? Deus mudou a minha história por causa de uma oferta. Uau. Essa é a grande Sim. verdade. No momento onde eu tinha menos dinheiro, eu tive uma experiência com Deus sobre oferta. Uau. E eu nunca fui um ofertante compulsivo, eu era fiel. Eu era fiel no dízimo, mas eu não era ofertante, eu não era generoso. E, assim, eu fui desafiado a fazer uma oferta, aquela oferta que só Deus para te pedir e só um louco para obedecer. Então, o que acontece? Foi o que eu fiz. Eu cheguei e fui incentivado pela minha esposa de fazer uma oferta muito, muito louca, muito louca. Não gosto nem de falar de valores, não tem por que falar também. Mas foi algo do tipo 1 mês de faturamento de uma empresa quebrada. Uau. Não estou falando 1 mês de lucro. É totalmente inviável. E o testemunho é lindo porque aquela oferta foi suprida. No primeiro dia útil, todo o dinheiro que eu havia ofertado, que era equivalente a 1 mês de faturamento, na minha ausência, a empresa vendeu. Meu Deus. E ali Deus fez assim, mudou a minha vida financeira e mudou minha vida como empresário. A partir dali, nós começamos a prosperar. E 94, 95, 96, foram 5 anos, de 92 a 97, onde Deus me deu uma possibilidade de viver uma vida dos sonhos, próspero. E eu, nesse ponto, eu estava ministrando na Donep, eu era um dos líderes de capítulo da Donep, enfim, é um movimento de evangélicos, de empresários, né? Eu viajei bastante, até tem um querido na Doxa, pastor Felipe, né? Tá, alguém que há 30 anos atrás, praticamente, a gente teve a oportunidade de se cruzar. Uau. Na Donep. E eu estava vivendo esse tempo muito bem. Isso é que é legal, sabe? Eu estava muito bem espiritualmente. Eu estava com uma agenda lotada de compromissos pela Donep. Eu não precisava nada além disso. Eu estava bem financeiramente, eu estava bem empresarialmente, eu estava bem com a minha família. Então, eu não tinha problema. Mas eu tinha um propósito. Porque aos 15 anos, quando eu tive aquele encontro onde Jesus me preencheu, eu entendi que eu tinha um chamado. E eu comecei a construir desde os 15 anos. Aos 15 anos eu fiz um voto, que o dia que ele me chamasse, eu atenderia. Em 92, quando eu passei pela possível falência da empresa, eu tive a sensação de que Deus permitiu que aquilo acontecesse na empresa para que eu me voltasse para o ministério. Eu até fiz aquele voto, Senhor, eu sou João, estou fugindo do chamado. Estou fugindo, Senhor. Sim. E aí, eis-me aqui. E a impressão que eu tive é que Deus falou, não, eu não trabalho com fracassado. Uau. Você agora está dizendo sim porque está dando tudo errado. Sim. E
literalmente, a percepção que eu tive é que Deus falou, agora não. Você tem um chamado, eu tenho uma escolha para você, mas agora não. E foi depois dessa experiência que Deus me prosperou. Em 5 anos, eu estava muito bem financeiramente, muito estável. Tá? Algumas pessoas achavam que eu era rico, comprando apartamento na Barra da Tijuca, enfim, muito bem financeiramente. E foi nesse momento, quando eu comprei esse apartamento, o dia que eu fui receber esse apartamento, eu tive uma experiência com a voz de Deus e eu vi Deus me pedindo, falou assim, agora eu quero você. Aquele voto que você fez aos 15 anos, que você queria vir há 7 anos atrás, quando estava dando tudo errado, e eu disse não, agora eu quero você. E agora você vem? Porque a grande decisão é ir para o ministério por um chamado, mas por opção, e não por falta de opção. Sim. Uau, isso precisamos repetir aqui, né? A grande decisão é ir para o ministério. Porque tem um chamado. Porque tem um chamado e não por falta de opção. Não, né? Tem um chamado e ter a opção de ir para o chamado. Uau. Tá? Porque não adianta você ter um chamado e ir para ele por falta de opção. Sim. Porque uma coisa é você ter um chamado. Outra coisa é por que você vai para o chamado. Sim. Tá? Você vai para o chamado porque não tem opção. Está dando tudo errado, então eu vou cumprir o meu chamado. Porque tem muita gente que está nos ouvindo que tem chamado, mas tem as opções que levam ele a não cumprir o chamado. Ouça, tem muita gente que está me ouvindo e essa palavra é para alguém. Tá? A palavra é para alguém. Então, aqui está vendo o meu espírito está falando. Você tem um chamado, só que você tem outras opções. E as outras opções estão falando mais alto do que o chamado. Uau. Tá? Então, não é só ter um chamado. É quando você tem todas as opções. O Hernando Dias Lopes ele tem um negócio muito interessante num dos cursos dele. Ele diz que ministério é você ter todas as portas abertas para você, mas você só enxerga uma. Entendeu? Esse é o verdadeiro sentido do ministério. Não é ter todas as portas fechadas e agora só restou o ministério para isso. Sim. Tá? É você ter todas as portas abertas e você olhar para dizer aquela ali. E foi o que Deus fez comigo. Quando todas as portas estavam abertas. Sabe? Deus falou assim, escolhe uma para entrar. Uau. E aí eu não titubeei, graças a Deus, e eu quero honrar a minha esposa. É loucura. Próspera, abençoada, bem de vida. E ela entrou na loucura do ministério comigo. Para a mulher é muito difícil. Muito difícil. Né? Que deixar a estabilidade da vida e entrar nessa aventura em Deus que é o ministério. É uma aventura. Sim. Uma aventura de fé. Eu sempre penso, pastor, a respeito disso, porque muitas vezes eu ouvi as pessoas falando sobre Jonas, né? Olha, se você não for fazer o que Deus tem para você por livre vontade, você vai no ventre do peixe, mas você vai fazer, você vai fazer. Mas quando você vê o final do livro de Jonas, você vê um cara que fez o que Deus queria, mas com um coração rebelde. Isso. Continuava com um coração rebelde, ou seja, ele mesmo indo não foi. É porque Deus pode usar a baleia, o peixe grande, Deus pode usar a abóbora, Isso. Deus pode usar a planta, mas o teu coração não mudar, não adianta nada. Exato. Então essa sua fala é muito relevante. Ter a opção de ir e de não ir e escolher ir, tendo opções para não ir. Porque não é todo mundo que vai dizer agora, bom, eu estou na melhor época da minha vida, estou com tudo que eu sonhei, ambicionei, cheguei aqui e agora eu vou abrir mão de tudo para me dedicar exclusivamente à igreja. É um desafio. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, que é algo que Deus tem me ensinado ao longo do tempo. O ministério de tempo integral é uma vocação, é um chamado. Eu sou muito favorável à bivocação. Eu não tenho nenhuma dificuldade com a bivocação. Tá? Até porque, para mim, a bivocação ela é uma forma de servir. Se você olhar no Novo Testamento, principalmente, né,
As pessoas que serviram a Jesus e serviam aos seus negócios, Sim. e através de seus negócios serviam a Jesus. Essa bivocação, ela é muito interessante. E cada dia mais nós estamos vendo que essa questão do ser bivocacionado, a importância deles até na questão missionária, né? Sim. Tá? Você tem um projeto de missões através De medicina. de medicina. Sim. É um bivocacionado. Sim. Entendeu? O médico vai entrar onde o pastor não entra. Exatamente. Então, assim, eu tenho um pouco de cuidado quando eu falo a respeito do ter abandonado tudo, porque foi o meu caso específico. Se Deus não te chamou para isso, você vai se arrebentar no ministério. É verdade. Então não adianta entrar no ministério, porque o pastor fulano fez isso, não, porque eu tenho meu chamado, eu preciso largar tudo. Não, se Deus não te pediu, Sim. não faça isso em hipótese alguma. Se você não tem uma experiência com a voz audível de Deus. Sabe? Eu costumo dizer que eu acho tão engraçado quando as pessoas dizem assim, eu ouvi Deus audivelmente. Você sabe, você estudou? Todas as vezes que Deus falou audivelmente com alguém, é porque o bicho ia pegar. É. E a pessoa ia ter uma hora que ela ia ter que ter... Não, eu ouvi. Isso. Não foi alguém que profetizou. Isso não foi mesmo. algo que eu li, porque o barco vai balançar no meio da tempestade e se você não tiver uma âncora, essa âncora é a voz de Deus. Tá? A experiência da voz audível com Deus, ela te leva, né? Foi o meu caso, deixa tudo, sabe? Como falou para o Abraão, larga tudo. Olha a trajetória de dificuldade. Por que ele não desistiu? Porque ele tinha uma âncora. Ele tinha uma experiência com a voz de Deus. Se Deus não te pedir, sirva com o que você tem de melhor. Sim. Sirva Ele no ministério, sirva Ele na igreja, sirva Ele com o seu trabalho, sirva Ele com os seus recursos, sirva Ele com os seus talentos, sabe? Tenha um ministério parcial. Você não pode ficar sem ministério. Né? No meu caso, foi muito pontual a chamada para poder abandonar os negócios. Essa fala do senhor, eu me lembrei exatamente de, sei lá, uns 2017. A gente lá no Coco Bambu, da Beira Mar, em Fortaleza, e a Susan estava na fase de sair da empresa. Lembro daquele dia com o mocho. E ela estava assim, entendendo. No Meireles. No Meireles, exatamente. E ela estava entendendo. A Susan tinha uma carreira executiva bem sucedida e ganhava muito bem. E eu me lembro que ela chegou e falou sobre isso com o senhor. E o senhor falou exatamente isso para ela. Olha, se você não tiver uma convicção audível do Senhor, uma palavra para a Susan, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o Tiago, não saia. Porque se você sair sem essa palavra, você vai sofrer. Né? E ela, dali para frente, ela entrou em um jejum. E foi, assim, muito incrível, porque dali 14 para 15 dias que ela estava jejuando, o Senhor moveu as águas e aí ela acabou realmente indo para a dedicação exclusiva. E essa âncora, ela tem. Eu nunca vi a Susan dizer assim para mim, eu me arrependi de ter saído do mercado de trabalho e ter feito uma dedicação exclusiva. Âncora, tem uma experiência com a voz de Deus. Exatamente. Eu costumo dizer, né? Na jornada do ministério, o nosso barco vai encher d'água, o nosso barco vai passar pela tempestade e só não vai afundar porque tem uma âncora que sustenta ele. E essa âncora é essa experiência com a voz audível de Deus que confirma o seu chamado. Chamado, todos nós, eu creio que todos nós temos o chamado, mas principalmente esse chamado de tempo integral, ele é uma decisão muito, muito séria. Muito séria. Porque ele vai demandar uma renúncia que pouca gente está habilitada para poder fazer. Quando Jesus escolhe 12 e diz, sabe, larga as redes e siga-me, ele tem uma experiência audível. Você pode perceber que todos os 12 apóstolos, eles tiveram que ser provados, né? Até a morte de Jesus, eles foram provados. Mas eles tinham uma experiência com a voz audível de Deus. Entende? Por que Jesus faz aquela oração em João 14, dizendo assim, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perca, a não ser o filho da perdição? Né?
porque ele sabia que eles iam passar por insegurança, eles iam passar por dúvidas, eles iam fugir. Jesus sabia de tudo isso. Só que eles tinham uma experiência, né? Quando Pedro voltou a pescar, ele tinha uma âncora. Mas Jesus falou comigo. Jesus falou comigo. Ele estava vivendo a crise do ministério, Sim. sabe? Mas ele tinha uma âncora. Tanto é que quando ele vê Jesus, ele corre de volta. Uau. Pastor, pegando essa âncora de ministério, hoje o senhor atua em um ministério apostólico, tocando diversos líderes no Brasil, e eu sou um deles, né? E qual a sua percepção? O senhor está no Evangelho há muitos anos já, né? 65 anos de vida. 65 anos de vida, 65 anos de Evangelho. Então, o senhor já viu muitas coisas acontecerem a nível de Brasil, nação, pessoas que Deus levantou e que influenciaram muita gente, depois já não influenciavam mais. Qual é, na sua percepção, sendo bem objetivo, os valores, as dracmas que essa geração que está hoje na cena perdeu em relação ao que o senhor já viu na história da igreja brasileira? E o que essa geração, na sua opinião, tem de oportunidade e de valor que não havia nas gerações passadas? É uma pergunta, tipo uma análise de SWOT aqui, né? Qual é a grande ameaça que nossa geração de líderes tem hoje e qual a grande oportunidade e valor que a gente tem que não tinha no passado? Difícil a pergunta, né? Deixa eu tentar fazer uma analogia, né, para ver se consigo ser objetivo no meu raciocínio. Um dia eu estava conversando com alguns pastores na Europa, e a minha pergunta é por que a Europa passou por um avivamento tão profundo e agora acabou? Onde é que tá? O que aconteceu que aquilo tudo foi embora? Você vai entender a analogia. Sim. E aí a maioria dos pastores falou assim, tudo começou com a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, onde houve um empoderamento financeiro. Sim. E as pessoas colocaram as suas realizações em cima da conquista, do dinheiro, e elas substituíram o relacionamento com Deus, substituíram a vocação, substituíram essa vida com Deus por causa dos recursos, né? Imediatamente eu fui até a profecia de Amós, né? E aí, sabe, essa história do saquetel furado, né? Sabe, esse povo que está construindo casas aplainadas, mas a minha casa está vazia. E aí Amós, então, ele traz uma advertência muito firme, né? E o capítulo 1 de Amós termina assim, voltai para o Senhor, ele aguarda. E todo o capítulo 2 de Amós é o retorno do povo ao entendimento do relacionamento com Deus. Então, em outras palavras, onde eu quero chegar é que aquelas pessoas tiveram algo substituto, algo pelo qual eles entenderam que aquilo preenchia tanto eles que eles já estavam desfocados. Eles não perderam a consciência do Deus, do Evangelho, eles não mudaram de fé, simplesmente eles desfocaram a prioridade, eles se tornaram frios, eles se tornaram improdutivos, embora não se desviaram plenamente na sua maioria, né? Continua sendo nações ainda que professam o cristianismo. Não, você vê a grande luta, a resistência a outros deuses, continua muito firme na Europa, sim, na sua maioria, né? Por quê? Porque os valores cristãos estão lá dentro. Eles só perderam a prioridade, eles só esfriaram na prioridade, porque estabeleceu outras prioridades, outras coisas entraram no foco. Agora, respondendo a sua pergunta debaixo dessa analogia, para mim hoje, a nossa geração e a geração atual, ela colocou algumas coisas no lugar desse relacionamento com Deus. Entende? Nós somos uma geração que tem muita informação. E eu não vou entrar aqui como fazendo endemoniamento da internet, sim, do celular,
porque eles não têm culpa nenhuma. Sim. Tá? Eles são ferramentas que, quando são muito bem usadas, olha o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Tá? Onde essa mensagem vai chegar? Uau, é verdade. Então, é uma ferramenta incrível. Então, o problema não está na ferramenta, o problema está em quem usa a ferramenta. Sim. Né? E o que você faz daquela ferramenta. O quanto você se deixa empoderar por aquela ferramenta. O quanto aquela ferramenta tem um impacto na sua vida. Sim. Então, não estou falando da internet em si, do celular, mas eu estou falando hoje da gama de opção. Hoje nós somos uma geração, e já vem há algum tempo, e cada hora mais, em que a cultura, a tecnologia dá a sensação de independência de Deus, dá uma sensação de empoderamento, assim como o dinheiro deu para a Europa naquele tempo, sabe? Hoje, a minha impressão é que essa satisfação com o conhecimento, com a tecnologia, com a facilidade, com a criatividade, sabe, com o novo, isso enche tanto, isso dá tanto prazer, que Deus passa a estar em segundo plano. Sim. Assim, é como botar Deus num compartimento, dentro de um compartimento, que a hora que der errado, você vai buscar ele. Ele não saiu de dentro do compartimento, ele só não tem um lugar de proeminência, Sim. ele só não tem um lugar de destaque. Na minha opinião, nós vivemos uma realidade, não hoje só com prosperidade financeira, embora ela ainda rouba o lugar de Deus, mas eu diria que tudo aquilo que distrai você, que atrai você, que prioriza você, isso te tira desse lugar onde você vai ter esse encontro com o seu chamado, com a sua missão, com a essência. Sabe, é a história de Jesus, Sermão do Monte, buscai ao Senhor em primeiro lugar. Sim. E todas estas coisas, e ali está falando sobre 4 coisas que dizem respeito ao sustento material, ao sustento emocional, como Deus cuida. Deus pode tudo isso, entretanto, a nossa confiança não está mais no que Deus pode fazer, mas no quanto eu posso produzir. Sim. É o problema de Jeremias, em 17, maldito homem que confia em si mesmo, confia no próprio homem e faz do seu braço a sua aljava. Então, isso vai repetindo, isso é assim, isso é cíclico. Só muda o veículo pelo qual o homem se distancia de Deus. Não abandona Deus, se distancia dele. Então, para mim, esse é o grande desafio da nossa geração. Agora, qual é o ponto forte da nossa geração? É que as pessoas que têm temor a Deus e vivem com uma consciência de eternidade pegam todo esse potencial e fazem esse potencial servir ao reino. Uau. Tá? Ou seja, nós temos hoje pessoas que aprenderam a utilizar todo esse potencial que distrai alguns, aquilo que é a destruição de alguns, é a plataforma de crescimento de outros. Sim. Então, hoje, a nossa geração ela tem muito mais opção, empoderamento, para poder avançar o reino do que as opções, do que as anteriores. Sim. Tá? Os nossos heróis avivalistas andavam em cavalo. Os nossos heróis apóstolos andavam a pé. Né? Então, você vê que evolui, né? Era a pé, andar a cavalo, hoje a gente anda de avião. Sim. Então, a tecnologia hoje está a nosso favor. Eu diria que o que temos hoje de diferente? Nós temos um mundo que impulsiona, que acelera a pregação do Evangelho. Só que você pode usar isso a favor do reino ou a favor de você mesmo. Eu ouço com muito temor isso, porque eu vejo que essa coisa do cíclico que o senhor colocou, ela é muito interessante, porque a gente olha assim, né? Da mesma maneira que é cíclico, que homens recebem oportunidades incríveis do Senhor nas suas gerações, é cíclico que esses homens falham e aí geram um prejuízo. E daqui a pouco o Senhor vai lá e levanta uma nova geração e dá poder para essa geração. E essa sua chave eu considero ser fundamental. Esse coração eterno é quando a gente vive com um senso de prestação de contas, né? Eu preciso usar isso, mas isso não pode ter a minha vida, porque senão eu perco a essência de que é para Jesus que eu estou usando essas coisas, é para a glória dele, não para que eu possa me estabelecer ou me posicionar, enfim.
Eu quis te ouvir porque eu tenho essa percepção de que o que falta para nós é continuar protegendo esse lugar que é de Deus. Né? É que quando Deus chega para Adão no jardim e fala assim, ó, você pode comer de tudo. Aquela árvore ali, não. Isso é um símbolo, é um memorial de que ó, você está aqui, você usa o jardim, é tudo para você. Mas ele não é teu, é meu. E então, assim, guardar, né, esse lugar de que realmente existe um Senhor sobre a nossa vida nos protege, né, pastor? Verdade. Na verdade, sim, essa história do Éden, já pensei muito sobre isso, né? No Éden, o homem tinha tudo e ele não precisava fazer nada, porque tudo era de Deus e ele podia usar o que quisesse de Deus. Fora do Éden, tá? Ou ele produzia para ele, sabe? Ou ele não tinha o que comer. Na verdade, a história do Éden é a história da nossa vida. Quando você está em Deus, tudo que você tem veio dele. E você só desfruta. Quando você está fora do Éden, é você que tem que usar o braço, a força para poder se manter. E nós vemos uma briga eterna, né? O quanto eu sou dependente e acredito em Deus. A oração de Davi, no 1 Crônica 29, é tudo, cara. É tudo. Davi, ali no versículo 10, ele vai dizer, Senhor, sabe, quem sou eu, quem é a casa de meu pai? Senhor, tudo veio das tuas mãos, tudo é teu. Uau. Riqueza, honra, glória, tudo veio do Senhor. E para o Senhor nós só devolvemos. Essa consciência é tudo. Quando você tem esse tipo de consciência, você pegou a chave. Uau. Pastor, para a gente terminar, né? Pena que a gente tem que terminar, né? Mas para a gente terminar, quais os 3 principais conselhos que o senhor deixa para a nova geração de pastores do Brasil, que eu faço parte dela, né? Aí de 40 anos para baixo, o senhor que já está aí no trecho, quais são os 3 conselhos que você daria para todo mundo que está ouvindo aí a gente, que tem abaixo de 40, ele lidera? O que o pastor Djalma Toledo diz para nós? Eu vou fugir do trivial, tá? Não vou falar sobre se precisa orar, se precisa ler a Aham. Bíblia, ok? Vamos pegar tudo isso e dizer que isso aqui é o mínimo, ok? Isso é o chão. Esse é o chão. Então, Sim. vamos partir daí. Senão a gente vai gastar tempo, senão ore, jejum e lê a Bíblia. Sim, isso aí é... Se você não faz isso, não é nem para estar liderando nada. Isso. Então, vou partir de coisas mais práticas. Sim. E que talvez, eu não vou dizer que sejam meus segredos, mas me pontuam muito a minha vida. Primeiro, aprenda o valor do relacionamento. Tá? Uma coisa Deus falou comigo. Tudo que você precisa, eu já entreguei para alguém. Tudo que você precisa, eu já entreguei para alguém. Aprenda a descobrir essas pessoas, não para ter delas o que elas têm, mas para aprender com elas. Então, crie relacionamentos saudáveis. Aprenda com pessoas íntegras, com pessoas boas, coloque pessoas sobre a sua vida, tenha bons amigos. Tenha amigos. Amigos é uma coisa assim impagável, impagável. Porque um bom amigo é melhor do que muita coisa. A Bíblia fala sobre a boa amizade. Tenha bons amigos, pessoas de confiança. Invista em relacionamento de amigos. O problema é que nós somos feridos por amigos. E quando um amigo ou outro fere a gente, parece que agora nós não podemos mais confiar em ninguém. E aqui é onde o diabo entra. Todos nós fomos feridos por amigos. Isso não significa que todo mundo vai nos ferir. E o diabo quer exatamente o que você pensa, que ninguém merece a tua confiança, a tua amizade. E ele te isola. E o isolamento é um dos maiores perigos do ministério. Para mim, talvez o maior perigo prático do ministério é o isolamento. Né? Existia um povo no Antigo Testamento que a especialidade deles era matar quem ficava para trás, quem se isolava. Você vai ver quando o povo está atravessando, né? Isso gerou a ira de Deus. Tá? Por quê?
Porque eles vinham por trás, e a Bíblia diz que eles iam matando os que iam ficando, os fracos, os doentes. E Deus se irritou com esse tipo de covardia. E o diabo, ele tem esse espírito, ele vai destruindo quem vai se isolando. Você já foi ferido, eu já fui ferido, sim, e não foi uma vez só. Só que nós precisamos entender que Deus tem sempre alguém do nosso lado. Eu gosto muito daquela passagem onde termina a água, aqueles três reis, eles termina a água deles no deserto, e eles perguntam, depois de 7 dias, tem algum profeta do Senhor entre nós? Ou seja, Eliseu estava desde o início. Só que eles só acionaram 7 dias depois. E ninguém foi achar Eliseu depois que a água acabou. Tá? Então, Deus tem pessoas que estão do seu lado há tanto tempo, só que você não está enxergando. Sim. Entendeu? Então, aprenda a valorizar, encontre essas pessoas, dê valores. Tenha líderes sobre a sua vida, tenha gente que fale sobre a sua vida, tenha pastor. Tenha um pastor. Seja humilde. Reconheça que você precisa do toque de alguém mais experiente que você. Se dê a isso. Se dê a esse relacionamento. Aprenda com os maus exemplos. Aprenda com os maus exemplos. É muito bom. Aprenda. Maus exemplos, eu costumo dizer que Saul era um mal necessário para Davi. Porque com Saul ele aprendeu o que nunca iria fazer quando ia ser rei. Sim. O que Saul fez com ele foi um marco profético para ele dizer no coração dele: eu nunca vou fazer assim com ninguém. Porque ele sabe o quanto ele sofreu. Então, gente, pessoas que entram na nossa vida e de alguma forma não são bons exemplos, essas pessoas são presentes para tratar a nossa alma, para a gente aprender a não tratar os outros como fomos tratados. Só que qual é o problema? As pessoas entram nesse lugar e, em vez de olhar essa plataforma como um aprendizado para aqui para frente, fica na unção da lamentação. Mas fulano fez isso. Cara, alguém perguntou, pastor, como é que eu detecto isso na minha vida? Quando você não esquece o mau exemplo e fica falando dele. Cara, esquece. Hashtag partiu, vaza. Sabe? Curta, vira a página, cara. Sim. Sabe? Troca o chip, não tem jeito. Muda de celular. Sabe? É isso que você precisa. Então, o primeiro exemplo é, assim, tenha relacionamentos extraordinários. Uau. Tenha relacionamentos extraordinários. Deus sempre coloca alguém na sua vida para que possa dar para você aquilo que ele tem e você vai aprender com ele. Sim. Ao mesmo tempo, você tem que ser essa pessoa na vida de alguém. Jonatas foi uma bênção na vida de Davi. Mas Davi foi uma bênção na vida de Jonatas. Então, essa é para mim a primeira grande. Talvez o segundo segredo é, na verdade, viva com a consciência de eternidade. Você não tem uma vida só aqui. Sim. Entenda que a casa que você está construindo lá em cima, ela vai ser feita do material que você manda aqui de baixo. Eu costumo dizer, quando Jesus, em João 14, falou assim, fique tranquilo, eu vou preparar um lugar. A impressão que eu tenho, não está escrito, é que Jesus não foi preparar uma casa. Ele foi comprar um terreno. Você tem um lote no céu. Tá? Quando você entrou em Jesus, ele foi lá e deu um lotinho. Lote 300, é minha imaginação santificada. Lote 387.944.000. Você tem um lote. Agora, você precisa construir a casa que você mora lá. E a casa que você vai construir lá, você manda com o material aqui de baixo. Então, viva com consciência da eternidade. Sim. Viva com consciência do que você está construindo lá em cima. E não o que você está construindo aqui embaixo. Sim. Viva pelo futuro, não pelo presente. Abra mão do presente por causa do futuro. Renuncie. A palavra-chave depois do amor é renúncia. Renuncie por causa da eternidade. Abra mão, sofra o dano. Sofra o dano, seja o perdedor. Eu costumo dizer que o mais forte sempre cede. O mais fraco tem necessidade de provar. O mais forte sempre cede. Então, a segunda coisa seria isso. E terceiro, para mim, acho que é bem fundamental e eu pontuo muito isso, sabe? Tenha sementes de generosidade. Gente,
A generosidade é um segredo, sabe? E generosidade, não estou falando só de dinheiro, não. Sim. A pessoa generosa, ela é generosa com as ações, com o outro. Sabe, tenha misericórdia das pessoas, use de perdão. Sabe, seja superabundante em perdoar, superabundante em misericórdia, superabundante em doação. Sabe, a generosidade, ela como um todo, ela é um segredo. A Bíblia diz que o generoso prospera. E prospera em todas as áreas, não é o generoso financeiro que prospera. Sim. A Bíblia diz que se você for misericordioso, Deus é misericordioso com você. Se você for perdoador, Deus perdoa você. Porque à medida que você usa para com essa ação de generosidade, Deus usa com você de uma maneira abundante, transbordante, sabe? E vai aí por diante, muito mais adiante. Então, eu creio que esse é um segredo muito forte. Uau! Uau! Esse é o tipo de conversa que a gente tem que ouvir e anotar de novo, né? Eu que estou aqui, estou só pensando em tudo isso. Só me permite acrescentar algo. Tenha um coração aprendiz, simples, humilde. É um segredo. Amém. Amém. Uau. Faça relacionamentos, construa para a eternidade, aprenda a ser generoso e tenha um coração de aprendiz. Isso. 4 lições que você que está aí, ó, para você que está aí, under 40, né? Para baixo de 40, que você possa aprender isso. Pastor, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Quero publicamente aqui agradecer. Obrigado pelo amor com a minha casa, pelo pastoreio, pela relação totalmente livre, né? Pela forma como o Senhor nos amou, nos abraçou. Não de agora, né? Tantos momentos decisivos aí nos últimos 8 anos a gente teve juntos. E eu oro para que nossa aliança seja guardada, protegida. Amém. E que na eternidade a gente possa celebrar todos os frutos. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu digo sempre isso quando eu fui uma aliança. Se alguém for e acorda, não vai ser eu. Amém, pastor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Hoje à noite vamos estar juntos, né, lá na Docs. Amém. O podcast vai sair depois, mas a gente já celebra por antecipação tudo que Jesus vai fazer. E que Deus abençoe o senhor, a pastora Mirna, toda a Igreja Verdade e Vida, o Remir, todos os projetos, que a gente possa ver muito do Senhor acontecendo nesse tempo. É isso aí. Segue a gente, né? Isso aí. Segue a gente. Lá nós temos o trabalho, verdadevida.net, a nossa igreja. A gente está ali tentando fazer coisas para o reino. Agora estamos aí empoderando um grupo de jovens também que estão impulsionando um pouco as redes sociais. Então, você é muito bem-vindo. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. E a gente se vê nos nossos próximos encontros aqui no Doxa Talks. Deus abençoe e não se esqueça de conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Até breve.